Pessoal, a aula de hoje é para a gente aprender aí como criar esses e-books através do chat GPT. Eu vejo muitos compartilhamentos desses prompts capazes de criar aí os e-books, mas a gente tem que ter uma delimitação em relação às solicitações para o chat GPT, porque ele tem aí os limites de saída. Então, não adianta você achar que em uma solicitação você vai ter o seu e-book completo, que não vai ter. Na verdade, vai ter uma resposta simples, faltando detalhes, faltando informação, e não vai ser um conteúdo com qualidade. A gente consegue sim criar através do ChatGPT conteúdos de extrema qualidade, desde que as solicitações, os prompts, esses comandos que a gente estrutura de uma maneira correta, né? Como eu sempre falo, independente de ser imagem, a magia está nos detalhes e no prompt certo. Então, esses detalhes que a gente incorpora no prompt é o que vai fazer toda a diferença no resultado dessa resposta. Então, vamos lá. Como que a gente vai começar esse e-book? Primeiro de tudo, a gente tem que delimitar essa conversa aqui. Nesse chat que eu estou aqui aberto, independente de ter as opções aqui com relação às versões do ChatGPT, a gente tem que delimitar com quem que eu vou falar. Então, o melhor de tudo é sempre a gente criar já um especialista nessa escrita, porque ele vai escrever um e-book. Então, eu prefiro trabalhar com essas características, né, eu já tenho aqui. Depois eu vou deixar todos esses prompts lá disponível no nosso grupo educacional de Telegram, tudo bem? Aqui o que que eu tenho? Um especialista em escrita de e-books digitais, certo? Então, o que ele faz? Ele tem essa qualificação, ele tem uma formação acadêmica, isso aqui é um prompt, tá? Eu vou copiar esse prompt aqui, olha, copiar texto, e vou vir aqui no chat GPT e vou colar. Então, ele é um especialista, ele tem formação em graduação em letras, em jornalismo, pós-graduação em marketing digital também, porque é um foco, né, com relação a isso. Olha só, tem copyright para produtos digitais, storytelling, enfim, é uma pessoa que tem uma estrutura. Mesma coisa, quando você vai perguntar alguma coisa para alguém, você vai em alguém que tem essa especialização, porque ela vai te dar uma melhor resposta. Se você entra no ChatGPT dentro de uma conversa generalizada, ele vai te orientar porque ele foi treinado com bilhões de dados para fazer isso. Porém, é muito melhor que você delimite quem ele é para ele te dar respostas mais assertivas, tudo bem? Então, essa daqui é um especialista. Eu vou colar esse prompt de especialista de escrita aqui nesse chat e vou enviar. Certo, então ele já sabe quem ele é. Como eu não pedi para ele não responder, ele está me falando tudo de novo, certo? A gente pode pedir que não fale, por favor, só ó, vou até mostrar para vocês aqui, vou dar um parar e vou colocar aqui, olha. No finalzinho, quando a gente não quer que ele responda tudo, o meu agora deu uma travada que ele não está dando para aqui para editar. Vou fazer de novo, olha. Aqui já não dá para editar. Antes tinha um íconezinho aqui que era para a gente editar. Não sei o que que fizeram de atualização, agora aqui não aparece o lapisinho mais para mim, que você pode sim editar isso daqui. Então agora aqui já não está dando mais para editar. Então eu vou copiar de novo isso daqui, vou abrir um novo chat para mostrar para vocês. Então aqui no finalzinho, olha, eu vou colocar aqui, olha, apenas leia e espere meu próximo comando. Me responda sim se entendeu. Só isso, e vou dar um enviar. Sim, então ele já entendeu, beleza? Porque se eu não falo para ele esperar o meu próximo comando, isso aqui é muito importante. Olha, espere meu próximo comando, porque senão ele vai fazer o que ele fez aqui, tá? Ele vai falar tudo de novo para dizer que ele entendeu o que está escrito ali. Então é isso. Então, se você no final coloca espere meu próximo comando e pode até falar responda sim, ele vai falar, ele já entendeu, tudo bem? Então vamos lá com o próximo prompt, que isso é uma sequência de prompts para a gente ter essa estrutura bem de qualidade e que não fique aí um texto simples que a gente vai delimitar. Então, como que é o prompt para a gente criar esse e-book? Eu vou copiar aqui esse texto, mas já vou mostrar aqui para vocês, olha. Crie uma outline detalhada de livro.
essa outline aqui seria como se fosse o nosso sumário, tá? Primeiro eu vou falar para ele criar o sumário, porque como que ele vai trabalhar esse e-book? Eu não posso só pedir o título, então é melhor que eu delimite, que ele me dê essa outline. E como vai ser essa outline? Eu gosto de trabalhar sempre com 7 capítulos e com 3 subcapítulos, certo? Então ele vai aqui eu vou pôr a temática, que a gente já vai colocar lá só para ter uma ideia, e aqui eu falo tudo o que ele tem que fazer. Ele é um conteúdo estruturado, de nível básico ao avançado, porque ele tem que começar falando dessa temática que eu vou pôr aqui, um pouquinho mais desde o zero, né, porque eu quero um livro, um passo a passo, digamos assim. A não ser que você queira fazer um livro mais avançado, você nem coloca aqui nível básico. Enfim, o livro ele vai seguir um guia instrutivo e prático, é muito legal isso, porque ficam esses e-books que você pode ensinar temáticas, que você pode ensinar algum assunto, certo? Colocando exemplos, que isso facilita também a assimilação do conteúdo. Enfim, gente, esse prompt aqui, como já falei, vou disponibilizar depois lá, vou ver como que eu vou colocar todos esses prompts lá no nosso grupo de Telegram. Vou copiar esse prompt aqui, que aqui está bem detalhado as diretrizes do conteúdo. O conteúdo deve começar do básico ao avançado gradualmente, incluir exemplos, certo? Então, aqui também tem, olha, aguarde meu próximo comando de iniciar a geração na outline. Confirme se entendeu a tarefa. Esse daqui eu vou só mudar um pouquinho, porque eu quero que já me coloque. Aqui não vou, para ele pedir para ele esperar, não. Eu já vou falar para ele já fazer, tá? Eu vou tirar daqui, porque eu já quero que ele faça essa outline. Cria uma outline detalhada. Temática. A temática eu vou colocar aqui. A criatividade e o processo de aprendizado, certo? É um tema legal, interessante para a gente falar um pouquinho, só para ver como que ele vai estruturar. Lembrando que ele já é um especialista nesse estilo de escrita, então eu vou dar um enviar e vamos ver a resposta dele. É para ele já me dar essa outline, ele vai me dar um título. Se eu não gostar, peço para ele trocar o título, mas olha o título que ele deu. Criatividade e aprendizado, um guia prático para desbloquear o potencial criativo em cada etapa do conhecimento. Bem interessante, nem vou trocar porque eu gostei. Capítulo 1, entendendo a criatividade e o aprendizado. Então, ele já colocou. Capítulo 1, o que que eu tinha pedido para ele colocar? São 3 subtópicos. Então, cada tópico ele também já definiu aqui o que ele vai falar nos tópicos, tá vendo? Objetivo, fundamentar conceitos básicos para nivelar o conhecimento do leitor. Então tá tudo aqui, olha só que legal, como que é, o que é criatividade, definição em mitos comuns, a criatividade como habilidade treinável, exemplo, pessoas comuns que se tornaram altamente criativas com treino. Esse exemplo aqui, nem se você não gostar, você pode até tirar, tá? Se você não quiser mencionar outras coisas. Aqui, como funciona o processo de aprendizado humano, principais teorias de aprendizagem, olha só, ele já determinou alguns pontos para se falar, que é um pouco mais técnico, certo? Capítulo 2, bloqueios criativos e barreiras do aprendizado. Olha que legal. Então, para vocês entenderem de uma maneira geral, olha só que legal. Ele foi delimitando, colocou os capítulos, estimulando a criatividade desde o começo, técnicas simples para estimular criatividade, olha, mapas mentais, tudo isso. Storytelling, enfim, ele fez todo o processo do que eu tinha solicitado. Se você não gostar de algum, você pode pedir, pode vir aqui embaixo e falar, altere o capítulo 6, altere o tema do capítulo 6, ou inclua um capítulo entre o 6 e o 7, e assim vai. O que importa é que você já delimitou essa outline, tudo bem? Com relação a isso agora, o que a gente vai fazer? Eu, para ficar mais fácil, eu sempre copio essa outline, tá? Porque a gente vai continuar nessa mesma janela de interação aqui, porque ele vai seguir essa memória do que a gente está solicitando, não vai abrir outro, porque a gente vai seguir essa janela de contexto. Tudo isso aqui já é um contexto para ele trabalhando nessas próximas solicitações. Então, eu copio, mas vamos só fazer um teste aqui no começo. Qual é o próximo prompt? Próximo prompt, outline, tananã. Aqui, esse aqui é do outline, deixa eu ver. Só ver se tá certo. Outline. Eu coloquei a introdução. Aqui, o próximo prompt, olha só que são prompts relativamente extensos e estruturados. Por isso que eu falo que a gente tem que ter os detalhes nessa solicitação. Vou copiar esse texto aqui, agora eu vou solicitar para ele. Depois que ele já tem aí o
essa outline, eu vou solicitar a introdução. Também podemos fazer de outra maneira, a gente também pode passar para fazer os capítulos, que seriam mais recomendado. No final de todos os capítulos, aí você vem solicitando a introdução, porque daí ele já tem todo um contexto de todo esse conteúdo que já foi realmente trabalhado. Mas, como ele já tem aí a outline, mais ou menos ele já sabe o que que ele vai colocar em cada uma coisa, tá? Eu vou colocar aqui para ele já dar essa introdução, ó. Cria uma introdução para a outline do livro sobre. Então, daí aqui eu estou colocando, olha, vou copiar aqui o título dele, ó. Por quê? Porque ele já sabe qual é. Já pus o título para ele saber. Sua missão é escrever um texto envolvente, criativo e cativante, totalmente direcionado ao público-alvo. Eh, Pessoas que querem ser mais criativa desenvolvendo essa habilidade. Você tem que saber, né, qual é seu público, quem você qual que para quem que seria direcionado esse e-book. No seu caso aí, cada um vai escolher o que vai falar. Enfim, aqui tem toda uma estrutura também de como vai ser essa introdução, porque é para manter algo claro, para a pessoa já entender exatamente o que vai ser esse e-book. Vou dar um jogar e vamos ver. Introdução, criatividade aí é o título do livro. Olha só que legal como ele já começa, porque ele já tem essa estrutura, essa pessoa lá no começo que a gente colocou, já tem essas técnicas de escrita. Então, olha só como é que ele já começa que legal a introdução. Você já se pegou pensando que poderia ser mais criativo, mas não sabe por onde começar? Ou sentiu que ao tentar aprender algo novo faltava aquele clique capaz de transformar o conteúdo em algo interessante, instigante e realmente útil? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho e este guia foi feito exatamente para você. Olha que interessante, gente. Ele está utilizando técnicas de escrita exatamente para deixar o leitor interessado nesse conteúdo, para que ele fique curioso para saber o que vai ser trabalhado aqui, tudo bem? Então, como eu sempre falo, a gente tem que ir estruturando de uma maneira que você tenha respostas interessantes do chat GPT para os seus projetos criativos, para os seus projetos, o que seja, seja um e-book ou qualquer outra coisa. Agora a gente não está falando de imagens, que eu tenho as outras aulas sobre imagem, mas aqui também segue essa variável da gente criar prompts que estimulem o próprio ChatGPT a nos dar respostas mais eficazes, certo? Então, olha só, aqui ele vai delimitar rapidamente, brevemente, o que vai ser falado no livro. A cada capítulo você terá acesso a conceitos explicados de forma simples, exemplos práticos e tudo mais. Você vai aprender a identificar os bloqueios criativos. Isso aqui está um dos capítulos, tá? Então, ele colocou na introdução algo breve. Se você quiser mais, você pode pedir, amplie um pouco o texto. Enfim, isso vai de vocês. O interessante é que, para uma introdução, esse aqui já está bem legal, tudo bem? Próximo prompt que a gente trabalha, no caso, seria já a parte de conteúdo. E como que a gente vai fazer isso? Agora sim que a gente vai entender como tem que fazer. Por que que eu copio? Então, eu venho aqui, olha, eu vou copiar no Word mesmo, tá? Eu dou copiar em tudo isso daqui, e daí eu vou fazendo parte por parte. Não é você solicitar de uma vez só, que isso não fica legal. Ah, me deu um e-book de 35 páginas, pá, não, não fica legal. Então, quando a gente quer fazer um conteúdo mais detalhado e que tenha sim algo que vá aportar para outras pessoas que vão ler, a gente tem que fazer proporcionando aí detalhes, gastando um pouco mais de tempo para criar tudo isso. Mas com o ChatGPT, a gente tem uma facilidade muito interessante para fazer isso. Detalhe que a gente pode utilizar esses prompts não é só no ChatGPT, é em qualquer uma dessas outras ferramentas que a gente tem para isso, seja o Grok, seja o Claude. O Claude para escrita também é muito legal, tenho gostado de muito das respostas para escrita, mas ele tem limites, né? Então, o que eu uso é mais o ChatGPT. Mas a gente pode fazer utilizando várias ferramentas. Pode fazer uma parte em um, pode fazer no outro, pode fazer em um e pedir para o outro corrigir, ou para o outro, para outra ferramenta aportar algum detalhe a mais, enfim, possibilidades infinitas, gente. Então vamos começar assim só com o básico, né? Com o capítulo 1 para vocês entenderem. Aqui eu vou pedir. Crie o conteúdo introdutório do capítulo 1 da outline sobre tananã. Sua missão é apresentar a temática central do capítulo de forma clara, extremamente detalhada, intuitiva. Tem todo um beabá aqui que ele tem que
que seguir, tá? Para ter uma escrita interessante. Olha aqui, ó, evite ser genérico ou superficial. Claro, porque a gente tem que delimitar isso, senão ele vai ficar fazendo aqueles textos que ele faz generalizado, tá? Apesar de que aqui ele já é um especialista em escrita, então ele já vai te dar um conteúdo mais detalhado. Então, o capítulo um, qual que é o capítulo um? Eu vou até mudar um pouquinho isso aqui, ó, o capítulo 1, eh, o que é criatividade, que é o capítulo introdutório. Provavelmente ele já vai capítulo 1 é aqui, na verdade, olha. Entendendo a criatividade. Na verdade, eu peço para ele dar uma pequena introdução sobre o capítulo 1 e às vezes ele já vai passar um pouquinho pelo 1.1, pelo 1.2 e 1.3, não importa, é uma breve introdução ao capítulo, né? Quando a gente tem os livros ali, antes de começar o capítulo, tem muitos livros que vem aí um breve texto falando o que a gente vai ver, o que vai ser lido nesse capítulo, que é bem legal, porque dá uma síntese aí do que você vai ler. Então aqui vai falar, olha, o tema central do capítulo, ele vai usar isso aqui nem sempre ele vai, realmente cumprir, mas eu peço para ele com isso, para ver se ele realmente força um pouquinho a colocar mais conteúdo, tudo bem? Então esse é o primeiro capítulo, cadê? Não tem que colocar mais nada, só aqui mesmo tá aqui, o público-alvo. Público-alvo, a gente já falou lá em cima, que são as pessoas que querem se desenvolver na questão da criatividade, certo? Vamos ver se eu consigo achar onde a gente pediu. Para eu só copiar e colocar de novo o público-alvo. Isso que é legal vocês já deixarem pronto aí no Word, para vocês só copiarem e colarem. Gente, com esses prompts aqui, sinceramente, você consegue fazer esse e-book. Deixa eu ver se eu acho aqui, público-alvo. Vamos ver em qual que eu coloquei, né? Que agora eu já não lembro em qual deles que está o público-alvo. Aqui, olha, pessoas que querem ser mais criativas desenvolvendo essa habilidade. Eu vou dar um copiar. Vou colocar aqui, porque é o mesmo público-alvo, e vou dar enviar. Então, esse aqui, olha só, capítulo 1, entendendo a criatividade, introdução temática. Se existe habilidade capaz, tananã, tananã. Olha só que legal. Se existe uma habilidade capaz de transformar a forma como você enxerga o mundo e se relaciona com o conhecimento, essa habilidade é a criatividade. E, ao contrário do que muitos pensam, ela não é um talento reservado a artistas, músicos ou escritores geniais. Olha só que legal. Então, ele já está delimitando, olha, nesse primeiro capítulo, vamos mergulhar nos fundamentos que sustentam essa conexão poderosa, tananã, tananã, tananã. Olha só que legal. Isso aqui é só a introdução do capítulo 1. Gente, então, com todos esses prompts que eu falo, demora um pouco? Sim, você vai precisar sentar, colocar tudo isso passo a passo, fazer um por um, certo? Mas é bem interessante porque você vai ter um conteúdo detalhado. Então, aqui ele já está terminando a introdução do capítulo 1, certo? Tananã, tananã. Os próximos capítulos vão detalhar como o processo se mostra e tudo mais. Aí sim vai. Então, essa é a introdução do capítulo 1, que ele pega um breve comentário de cada um dos tópicos que ele vai trabalhar no capítulo 1, tudo bem? Então, agora o que fica? Os subcapítulos. Então, a gente tem daí aqui, olha, aqui sem outro prompt, que é o conteúdo completo do subcapítulo sobre tananã. Vai falar as mesmas coisas. Vamos copiar esse prompt aqui. Vou jogar aqui. Por isso que é legal você já deixar isso no Word, porque daí agora você vai precisar copiar, olha. E esse aqui é o 1.1. Então, eu vou colocar os completos subcapítulo aqui, ó, do 1.1. E, de novo, lá sobre o público-alvo. Vou vir aqui, por isso que você já pode deixar tudo isso aí separado para que você não precise ficar copiando aqui dos prompts, tá? Você já deixa isso aí tudo no Word, quem é seu público-alvo, deixa a outline salva aí, para que você não tenha que ficar vindo igual eu estou fazendo aqui, mas só para vocês saberem. Então, vou clicar aqui, esse é o público-alvo, tananã, e esse vai ser o conteúdo do subtópico 1.1. Então, ele vai começar novamente a falar. Quando falamos de criatividade, a maioria das pessoas imediatamente pensa em artistas, músicos, escritores ou inventores. Olha que legal. É comum associar o ato de criar a grandes obras de arte, inovações tecnológicas revolucionárias ou talentos considerados naturais e inalcançáveis. Muito legal, não, gente? Eu gosto de utilizar esses estilos de prompt porque a gente tem aí um conteúdo bem rico, tá? Lembrando que tudo isso você pode fazer alterações, não é legal você só pegar o que ele já está te dando, mas se às vezes você quer fazer um e-book promocional,
um e-book, um freebie, alguma coisa que você queira doar em alguma coisa, também pode, porque esse conteúdo é rico, esse conteúdo é interessante também, tá? Mas sempre tenta revisar o que ele está falando, ver se ele, colocou alguma coisa que você não concorda, se você quer fazer alguma alteração ou trocar algum exemplo que ele sugeriu, tá bom? Enfim, então isso daqui é o conteúdo, olha só que extenso, hein? Só do subtópico 1.1. E o que que a gente vai fazer agora? Eu não vou fazer mais aqui porque a aula já está com mais de 20 minutos. Vocês vão seguir fazendo isso até o final, porque a gente ficou, esse é um prompt para solicitar o subtópico, e aí você só vai fazer novamente esse mesmo prompt solicitando o próximo tópico. O tópico 1.2, como funciona o processo de aprendizado humano. Gente, dá para fazer um e-book bem completo com tudo isso, tá? Então é isso. Agora o que faltaria? Depois que você fez todos, lembrando que o prompt para capítulo é um e o prompt para subcapítulo é outro. Você tem que sempre estar aí copiando e colando, vendo o público-alvo e os nomes dos capítulos e subcapítulos. Por isso, deixa no Word só para você não ter que ficar voltando aqui em cima lá no sumário, né, na outline, para ter que ficar copiando e colando. Deixa no Word à parte e já vai fazendo isso aí. Depois, a única coisa que falta é jogar em algum programa para fazer essa formatação bonita. Eu gosto do Canva, o Canva agora incorporou até uma forma de numeração de página automática que faltava e ficou super legal. Então, para quem gosta, dá trabalho de jogar assim, você não vai conseguir copiar tudo isso daqui e jogar de uma vez só no Canva. Tem que ir fazendo parte por parte, porque ele não é igual ao Word. Se você jogar no Word, o Word já te coloca o que não coube em uma página, ele joga em outra. O Canva não faz isso. Então, pelo menos eu nunca consegui fazer isso. Se você joga o texto, ele vai te dar um textão enorme e você tem que ir jogando partes por partes, mas é só copiar e colar. Mais ou menos quando você já faz, eu já sei que, por exemplo, em uma página, três blocos desse daqui, ó, um, dois e três. Três blocos desse cabe, às vezes, em uma página do Canva. Então, você vai copiando e colando, depois faz a formatação de imagens, pode jogar nos prompts textos daqui e pedir, com base nesse texto, qual seria uma imagem que eu poderia gerar? Ele vai te dar também, certo? Então, enfim, uma série de possibilidades aí. Qual que é o último prompt? O último prompt é o da conclusão. Então, eu vou vir aqui, vou copiar o texto, vou colar aqui, que agora vai vir a conclusão, que isso depois que você fez tudo, tá, gente? Inclusive a introdução, eu até recomendo que vocês esperem, façam todos os capítulos, depois que fizer os capítulos, os subcapítulos, aí você vem solicitando a introdução e aí você vem solicitando a conclusão. Tudo bem? Que é melhor. Tudo isso tem uma base de conteúdo para que ele se estruture no que ele mesmo já escreveu. Então, cadê aqui conclusão do outline sobre? Vamos pegar o nome do livro aqui em cima para ele já saber. Sobre esse aqui, que é o título, né? Então, vou pôr aqui sobre, tadanã. É o público-alvo de novo. Por isso que eu falo, para já deixar, só estou mostrando aqui na aula. Espero que fique gravada. Deu 23 minutos, às vezes eu vejo e depois não segue gravando aqui e quando eu salvo não gravou. Espero que tenha gravado tudo. Público-alvo, jogando aqui, tananã, 700 palavras e assim, e já mandar lá, e ele vai me dar a conclusão desse e-book, certo, gente? Olha só. Chegar até aqui é por si só um ato de coragem criativa. Ao longo dessas páginas, você não apenas leu sobre criatividade e aprendizado, mas aceitou o convite para enxergar o mundo e a si mesmo por uma nova lente. A cada capítulo, avançamos juntos, desmontamos crenças antigas, desvendando conceitos e descobrindo que, mais do que uma habilidade rara, a criatividade é uma capacidade que habita em todos nós, esperando apenas o momento certo para florescer. Olha que lindo, gente! Então, essa estrutura aí é porque a gente lá no começo usou esse prompt aqui, tá? Que é a pessoa especialista, formação em letras, graduação em jornalismo, tem pós-graduação em marketing digital, certificação copyright, storytelling, enfim, tudo isso, técnicas, planejamento e estrutura de e-books, tudo isso daqui ele tem dentro do conhecimento estruturado dele, para que ele crie esse estilo de escrita, tudo bem? É isso, eu espero que tenha sido útil essa aula, coloquem em prática, lembrando que
o passo a passo é bom você jogar sempre aí no Word, deixar tudo organizado, para vocês fazerem, de uma forma até mais rápida do que ficar tendo que subir lá no sumário lá em cima para fazer isso. Tudo bem? Beleza.